Lucas capítulo 8, vamos ler a partir do 1. Eu disse que esse mês nós iríamos ministrar falando sobre evangelismo. Nós vamos falar muito sobre evangelismo, sobre a essência, e eu creio que essa é a essência do nosso chamado. Nós podemos fazer tudo na igreja, mas se a gente não evangelizar, nós não estaremos cumprindo a nossa comissão. De todas as coisas que Jesus falou, uma ele comissionou: fazer discípulos, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a criatura. Então, nosso chamado só será completo a partir do momento que nós estivermos ganhando vida, semeando a palavra, falando do amor de Jesus e testemunhando o amor de Jesus. O restante, querido, vem, buscando a Deus em primeiro lugar. O restante Ele acrescenta nas nossas vidas. Às vezes nós queremos um ministério tão bem sucedido, e aí nós não cumprimos o básico. O básico do Evangelho é pregá-lo. Então nós queremos que a igreja comece não, porque já vivemos tempos melhores nisso, mas nós podemos voltar com muita força ao evangelismo. Nós temos condições, e o Senhor nos deu espaço, o Senhor nos deu esse lugar, não estou falando só daqui, mas de um lugar grande, para que muitas coisas, muitas vidas possam vir desfrutar aqui do amor de Deus. E nosso papel como igreja é isso, amém? Lucas 8:1 diz: depois disso o que? Jesus estava na casa de Simão, já tinham chamado ele já tinham questionado ele porque estava com pecador, ele já tinha curado algumas pessoas, ele já tinha ouvido tantas afrontas ali, e aí diz, depois de todo aquele momento tenso que ele estava vivendo, que ele estava passando ali, aí ele ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou-lhes uma parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, isso é Jesus contando a parábola, a semente, enquanto semeava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, ela foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Gratidão que temos, Pai, pela oportunidade de repartir, Pai, essa semente, essa palavra preciosa com os meus irmãos. Certo, Pai, de que o Senhor fará coisas tremendas hoje no nosso meio. Assim como o Senhor já testificou em meu coração, Pai, que essa obra, Pai, gloriosa, um novo tempo está se iniciando e o Senhor fará. O Senhor fará, Pai. Nós vamos desfrutar. E que essa palavra traga hoje, Pai, uma nova expectativa, um ânimo no coração, para que possamos cumprir todo o Teu propósito para as nossas vidas. Eu oro que todo espírito, Pai, todo o trabalho de qualquer espírito contra essa verdade cai por terra em nome de Jesus. No nome de Jesus, toda incredulidade, Pai, cai por terra. Ó Deus, toda frieza, toda indiferença com a Sua palavra seja anulada e que nossa atenção, que o nosso foco esteja na Sua palavra e o que ela tem a nos dizer hoje. Encontra, Pai, liberdade nesse lugar, na minha vida, no coração de cada um dos meus irmãos, para o Senhor ensinar, para o Senhor exortar e nos animar a prosseguir fazendo a Sua vontade, a Sua perfeita vontade, Pai. Oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso à palavra de Deus, querido. Aleluia. Amém. Querido, nós iniciamos a leitura desse texto, testemunhando que em todo lugar que Jesus andava, Ele pregava as boas novas do reino de Deus. Jesus fazia isso e para isso Ele veio para ensinar isso.
que por onde Jesus passava, nós lemos também que ele arrastava ali uma multidão de pessoas que o seguia, logo depois de serem tocados de alguma forma, começavam a seguir Jesus. Aqueles 12 homens, né, sempre por perto, havia muitas pessoas também que tinham sido curadas e perdoadas pelo Senhor Jesus, que não resistiam também em segui-lo. Homens e mulheres, diz o texto, e nós lemos que algumas dessas mulheres, elas se dispuseram a os seus bens para que, né, impulsionasse o ministério de Jesus e desses homens. Elas eram, sim, mantenedoras do ministério do Senhor Jesus. Mas mulheres, vamos dar mais um aplauso para as mulheres, porque elas são demais, como diz a Márcia, né? As mulheres, é na oração, as mulheres, gozado que aqui não fala, diz que as mulheres eram as mantenedoras do ministério de Jesus. Assim também, querido, precisa ser as nossas vidas, né? Por onde quer que nós andemos, nós precisamos pregar as boas novas do reino de Deus, aonde quer que a gente anda, especialmente em nossos dias. Nós precisamos preparar discípulos que vão nos seguir para dar continuidade. São eles que vão dar, sim, continuidade naquilo que estão nos vendo, assim, não só falar, mas também a fazer. Geralmente, esses são aquelas pessoas que de alguma forma foram tocadas, né, por palavras e por ações nossas, e são eles mesmos que vão sustentar a pregação do Evangelho, como aquelas mulheres e aqueles homens. Eles traziam todo, né, um padrão de sustento, não só financeiro, para que o Evangelho não parasse. Aqueles homens que tinham deixado o seu trabalho, tinham deixado, né, as suas empresas, Pedro, né, Tiago, todo esse pessoal trabalhava. Alguns tinham empresa de pesca, uns até era chefe, né, da Receita Federal, né, e eles deixaram tudo para seguir Jesus, e eles tinham famílias. Obviamente, se Jesus curou a sogra de Pedro, é porque Pedro tinha família. Eu quero crer que tinha filhos também, porque judeu tinha bastante filho. E o texto continua dizendo que se reuniu uma grande multidão. E o que é que Jesus fazia quando se reunia uma grande multidão? Ele ensinava. Quando se reunia uma multidão, Jesus, ele curava, ele fazia milagres e ele contava parábolas. Jesus amava contar parábolas. Quantas parábolas tem na Bíblia, né? E é sobre uma dessas parábolas, né, que eu li, eu desejo, né, alimentar o nosso coração, trazer uma reflexão sobre a nossa perspectiva na palavra como semente bendita de Deus que é lançada no nosso coração para a nossa salvação. A primeira coisa que eu vejo é que no versículo 5 diz que o semeador, ele saiu a semear. A primeira coisa que Jesus diz é: o semeador saiu a semear. A origem da palavra igreja é chamados para fora. E isso, né, dá uma conotação de uma assembleia também, ou seja, de uma reunião. Embora isso também nos traz a ideia de nós sermos chamados para fora do mundo, nós podemos também verificar que Jesus, ele fez as suas pregações muito mais fora, né, desse ambiente de quatro paredes, ou seja, naquele tempo das sinagogas, do que propriamente dentro, especialmente para fazer conhecido o seu reino, ou seja, evangelizar. A maior parte do tempo, grande parte do tempo, Jesus investiu ministrando fora. As histórias, né, as passagens mais poderosas que nós conhecemos, Jesus foi. Ele pregou até no cemitério, ele pregou para todo tipo de pessoa, né? Ele pregou onde tinha prostituta, ele pregou onde tinha ladrão, ele pregou onde tinha endemoniado, ele pregou em todo lugar. E como tudo na Bíblia, querido, nos ensina, né, e nos traz uma mensagem, eu posso dizer que quando Jesus falou sobre semear, ele trouxe a ideia, né, de uma atitude fora desse ambiente que nós amamos, é bom mesmo, é gostoso, nada contra. Ele trouxe, então, eu creio que ele nos impulsiona a uma atitude fora desse ambiente. Afinal, a semeadura propriamente dita, né, conceitualmente, ela se faz fora
desse ambiente que nós vivemos. Nós gostamos muito desse lugar, nós precisamos gostar menos desse lugar. Gostar menos daqui, né, do que de outro lugar, do que atuar em outro lugar. Nós podemos perceber também que o semeador que Jesus está falando, ele não economizou de forma nenhuma na sua semeadura. E que os diferentes tipos de terra, de solo ali à sua volta, não foi também o que determinou a semeadura, mas a certeza de que alguma parte dessa semente seria proveitosa. O que fica claro para mim nessa parábola é isso, que parte dessa semente tinha um valor incrível, alguém ia aproveitar um pouco dessa semente. Assim nós devemos semear também, querido, a palavra de Deus, aonde nós estivermos, sem levar em consideração que tipo de gente estão nos ouvindo. Não importa, querido, que tipo de pessoas estão nos ouvindo. O que nós precisamos é semear semente, porque nós não temos de maneira nenhuma a capacidade, né, de analisar, de sondar, de saber o que as pessoas estão pensando, de saber como que elas vão agir, que tipo de coração existe ali, que tipo de solo é aquele coração. Por isso é que nós temos que o semeador, ele saiu a semear, sem se preocupar com quem ia, ou onde essa semente ia cair. Olha o que diz 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, na parte A, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. Então, é todo tempo pregar a palavra de Deus. Josué 1,8, na parte A também disse, não cesses de falar do livro dessa lei. Existe, querido, palavras, existe no cristianismo algo que não pode ficar só conosco, não pode ficar aqui dentro. E o que contém a Bíblia, a palavra de Deus, ela não pode servir só a nós, ela precisa ser falado. Deus está dizendo a Josué, não pare, não cesse de falar do livro dessa lei, porque quanto mais você repetir, mais você vai querer fazer como está escrito. E se você fizer como está escrito, você vai ser bem-sucedido em tudo quanto fizer. O texto, querido, que nós lemos diz que enquanto ele semeava, parte dela ou da semente caiu. Então essa palavra, ela sempre vai cair. A palavra que nós falamos, seja ela qual for, boa ou ruim, semente de carrapicho nasce, semente, né, de arroz também nasce, de feijão. Qualquer semente que você semear, a probabilidade dela nascer é muito grande. Então a palavra ela sempre vai cair em algum terreno. E não cabe a nós escolher, né, se nós vamos ou não semear por causa do solo que está ali à nossa volta. Só quem recebe, cabe esse dever de corrigir o solo do seu coração. É quem recebe a responsabilidade de lidar com a semente, não é de quem semeou. Quando você joga a semente na terra, acabou a sua responsabilidade. Você nem pode atuar, não tem como atuar mais. Ninguém tem o poder de fazer uma semente germinar. Ele pode até ter algumas atitudes, regar a semente, ele pode, mas é só, ele não tem o poder de fazer a semente germinar. Porque, querido, é o ser humano. O ser humano, ele é o totalmente aí responsável por acolher essa graça que vem de Deus para nós e ele é também o responsável por responder ao seu chamado e preservar nesse chamado. É responsabilidade de cada um de nós. E o nosso chamado, querido, é só isso. É para semear, independentemente das circunstâncias que nós estamos enfrentando. O Salmo 126:6 diz que quem sai andando e chorando, olha a condição que Deus ainda impõe. Se a gente estiver nessa condição, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse texto está me dizendo que, independente das condições, eu preciso semear. Semear, querido, é também um ato de entrega e é também um ato de fé. Jesus disse assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba
como? É o que eu disse antes. Nosso dever, o nosso chamado, o nosso comissionamento é semear, e semear como um ato de fé. Nós vamos orar por quê? Nós vamos orar por aqueles que estamos pregando a palavra, estamos testemunhando a nossa vida cristã. Por quê? Para que essa semente que não depende de nós, depende somente dele, assim como nós dependemos do solo, somente do solo. Essa expectativa, essa fé que tem que estar no nosso coração, para a gente poder esperar, semear com esperança. Aí você pode dizer, mas pastor, às vezes eu tenho tanto trabalho e eu não vejo, eu evangelizo tanto, eu falo tanto, na célula, uma das coisas que a gente mais ouve, pastor, na minha célula, queria um líder em treinamento, pastor, tanta gente só ouvindo, né, na célula, a célula não cresce, a gente ouve essas coisas, sabe, querido, né, e eu não vejo nenhum fruto desejado, pastor, com tanto esforço, sabe, querido, às vezes nós estamos tão fixados, assim, determinados tipos de solo que estão ali ao nosso redor, que nós nem nos atentamos, que, né, ou tem outro tipo de solo à nossa volta, tem outras pessoas que estão ali bem do nosso lado, mas nós às vezes estamos querendo, eu quero plantar aqui, né, eu quero a minha horta aqui, mas às vezes não é ali. Não que você não vai semear, você não vai colher dali onde você está, né? Às vezes a ficção por um lugar pode gerar essa decepção. Mas se você tão somente semear, a tempo e fora de tempo, certamente parte dessa semente, como nós vamos ver, ela vai encontrar um solo bom e ela vai germinar. Então lance a semente, deixa, né, que esse vento do Espírito, deixe ele levar essa semente aonde quer que ele quiser. Só não pare de lançar semente, ainda que você desconfie que uma parte dela vai cair em algum lugar que você não planejou. Continue semeando. O texto diz que parte dela caiu à beira do caminho e que ela foi pisada e as aves dos céus a comeram. Não é verdade que muitas vezes a gente sente assim, que você semeia, e parece que aquela semente só está cheia de passarinho comendo, está na beira do caminho e que, né, ela não prospera. Percebe, querido, que é só uma parte da semente que caiu nesse tipo de solo. É só uma parte. No versículo 11, então Jesus explica, ele dá o significado dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. E no versículo 12 ele diz, ele dá esse significado do tipo de solo. Ele diz assim, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e sejam salvos. Aqui nós já vemos, querido, algo muito interessante. Que a nossa semeadura, mas eu sou um evangelista, eu prego, eu falo do amor de Deus, que o diabo nem chega perto de mim de tanto que eu falo de Deus. Pois é, querido, não é o que nós estamos vendo aqui. Não é porque semeamos a palavra, que nós, aliás, além de não ter a responsabilidade de assegurar que aquela palavra não será roubada pelo inimigo, nós não podemos fazer nada por conta disso, nós temos que depender da aceitação, de como aquela pessoa, como isso vai cair no coração daquela pessoa, é ela que determina se o diabo virá e roubará aquela semente do coração dela ou não. É a cada pessoa que ouve o Evangelho que determina no seu coração a atuação do Espírito Santo ou a intervenção do diabo, é o que diz a palavra de Deus. E eu acho isso, querido, algo muito terrível, é muito sério. Para nós aqui que já recebemos essa palavra, e a gente até o fim, nós vamos ter aí uma noção se nós realmente estamos frutificando. Porque no final, se a semente caiu em solo bom, essa semente frutifica 100 por 1. Nós precisamos analisar que tipo de solo também nós estamos sendo. Então nós vemos aqui que nós não temos nenhuma responsabilidade quanto ao resultado. Depois que nós semeamos a palavra, cabe a quem ouve a palavra guardar essa palavra no coração. Certamente foi por isso que o salmista ele disse, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Em algumas versões diz, eu escondi a sua palavra no meu coração.
Isso, querido, dá a ideia de quê? De proteger a mensagem que eu recebi. Quantas pessoas ouvem a mensagem? Quando sai de perto de você, ela ainda é impactada por uns 5, 10 minutos. Quando aparece a primeira oportunidade, ela entrega, porque o inimigo ele vai ficar. Nós lemos aqui, ele vai ficar tentando roubar a palavra. Para quê? Para ela não germinar e não deixar produzir. Porque o que o diabo odeia é um crente frutífero. Ele é um saqueador de vidas que iriam para o inferno, ou algumas que já estão quase no inferno. O diabo não quer que a gente, querido, seja crente que dá fruto. O nosso papel, querido, é sair e lançar a semente. É sair e lançar a semente. Mas ao mesmo tempo, o nosso papel também é de guardar a semente. Nós semeamos, mas nós guardamos as sementes que são lançadas sobre as nossas vidas. Porém, querido, é preciso muito mais do que guardar a semente só por um tempo. No versículo 13, Jesus diz: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Querido, isso é muito comum, mas é muito comum. Se todos nessa cidade que tivessem ouvido a palavra e não entrassem nessa condição, querido, poderíamos construir templos e templos como esse aqui que estariam cheios. Mas essa é uma condição, querido, muito de muita repetição. Então é preciso mais do que, querido, a gente se empolgar, a gente se encher de alegria ao ouvir a palavra de Deus e não dar à palavra de Deus o valor que ela tem. Nós precisamos, fertilizar essa palavra de Deus com o quê? Como é que eu vou fertilizar a palavra de Deus? Meditando nela, dia e noite, de dia e de noite. A mensagem que eu recebi, ela precisa falar comigo, ela precisa me incomodar, ela precisa produzir algo no meu coração. Sabe quando você lança a semente e o solo recebe aquela semente e ele deseja aquela semente, né? E tudo coopera para aquela semente. O que é? O solo ele começa a abrir. É bonito a gente ver, né? Principalmente as maiores sementes, aquele chão começa a rasgar, ele começa a abrir para aquele broto começar a produzir. Nós precisamos, querido, ter esse anseio. Deus, o que essa palavra falou comigo, o que ela mexeu comigo, as áreas da minha vida que ela mexeu, o que ela me encorajou, o que ela disse que eu não estou fazendo, o que eu preciso de fazer, eu vou cooperar, eu vou meditar para que essa palavra produza, para que essa palavra, o meu coração seja uma terra fértil, que vai nascer, que vai germinar e que vai produzir frutos a 100 por 1. Então nós precisamos, querido, fertilizar essa semente. Nós precisamos meditar, nós precisamos dar condições para que essa semente ela crie raízes profundas no coração. A menos que essa palavra crie raízes no nosso coração, não vamos dar fruto. Pois, querido, são somente essas raízes que nos farão permanecer firmes quando vier essas provações que Jesus falou. Quer que eu te digo? Elas virão. É impossível que não venha a provação. É impossível que o inimigo não tente roubar a semente que você semeou e a semente que você está recebendo também no solo do teu coração. É impossível. Queridos, eu posso testemunhar essa verdade na minha vida, na vida da Márcia, por quantas provações nós passamos e ainda passamos hoje. E são essas raízes profundas que nós permitimos a palavra criar, que a palavra de Deus formasse em nós, que nos deu essas convicções para a gente permanecer firmes. Somos indesistíveis, amém? Por causa dessas raízes. Quem não tem raiz profunda vive magoadinho com os outros, magoadinho com o pastor, magoadinho com o líder, magoadinho com o irmão, não tem raízes na palavra. Não crie raiz nas pessoas, crie raiz na palavra. É a palavra que é semeada, não sou eu que estou sendo semeado, não é ninguém, é a palavra que é semeada.
Por isso, querido, nós sempre falamos aqui, tanto eu como a Márcia, dessas pessoas, né, que sem saber se essa semente germinaria ou não no nosso coração, eles semearam nas nossas vidas. Os frutos, querido, desses semeadores permanecem em nós. O seu José, aqui o seu José já faleceu, tem a dona Maria, que era sua esposa, a Ana, né, a Ana Maria, que foi missionária na Argentina há muitos anos, o Marcos, né, Viesel, a Marlene Capeta, semearam na nossa vida, anos semeando a palavra de Deus e muitos outros. Glórias a Deus, querido, pela vida desses semeadores da palavra de Deus. Você tem, querido, que de alguma forma trazer honra para aqueles que deram essa semente. Não tem semente no universo, não tem semente que te preenche, que te dá alegria e uma colheita abundante, né, satisfatória, uma colheita alegre mais do que a palavra de Deus. E Jesus fala ainda desse outro tipo de solo no versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Por que ele diz que não amadurecem? Porque dão fruto, mas não amadurece. Porque é cercado, o mundo não vai desistir, aliás, aumenta a intensidade de te oferecer coisas, sabe? E aquelas que são pecado é fácil de desistir, mas tem um monte de coisas que não são pecado, essas é que são problema na vida da maioria dos crentes. Os crentes desistem muito mais por causa de coisa que não é pecado, do que por coisa que é pecado. Pecado é fácil você correr, o difícil é correr daquilo que não é pecado, mas que não me convém, que me atrapalha, que não deixa a semente, né, florescer, frutificar. Esses, queridos, eles são aqueles que até criam raízes, mas essas raízes não são profundas, ao ponto delas suportarem as adversidades, as seduções do mundo, fama, riquezas, prazeres. Tem um monte de gente seduzindo pela riqueza gospel. Quero ser o pregador, o músico, o cantor, o instrumentista. Eu quero ser o cara, o youtuber gospel. Ó. E se perdem, querido, fazendo até o que não é pecado. Isso começa a seduzir a pessoa. Está cheio, querido, está cheio. Infelizmente, a igreja se inundou desse tipo de coisa. E a semente, ao invés de frutificar para Deus, já não frutifica mais. Frutifica para a pessoa, o prazer do mundo, a fama, a riqueza. É aquele tipo de crente que você jamais diria, sabe, querido, que seria capaz de cometer aquele pecado. Sabe aquilo que você fala, não, esse não acredito, nesse não. Você está mentindo. Está mentindo, está brincando. Pois é, querido, eu já estou enjoado de falar isso. É aquele tipo de crente que você se diga, esse jamais se desviaria do caminho. Ele até dá fruto, como eu disse, mas o fruto nunca amadurece. Sabe aquele tipo, né, aquele tipo de fruto, assim que não resiste muito essas intempéries, o frio, o calor, né, muita chuva. Aqueles frutos, né, que eles são às vezes contaminados por algum tipo de praga, né, que antes de amadurecer eles acabam caindo do pé ali, caindo da árvore, e ele acaba apodrecendo. Ele estava ali tão vinculado, tão cercado, tão protegido, ele estava tão ligado a uma seiva genuína, ele estava cultuando, ele estava dando glória, ele estava evangelizando, mas de repente apareceu algo que despertou no mundo. E aí ele começa a amarelar, né? Até no sentido mais... Vai amarelando, o crente vai amarelando, pronto, já era. Ele começa, daqui a pouco ele cai e amarelou e caiu, apodrece. É isso, querido, que Jesus está falando. Que a ação do mundo vai contaminando. Que a tentação acaba, querido, exercendo uma força maior na pessoa do que o desejo dela para permanecer firme na fé em Cristo.
Ela não consegue, né, se abster, ela não consegue se afastar daquela sugestão, daquela tentação mundana. E aí ele te diz assim, você vai falar com ele, irmão, cuidado com isso, mas isso não está na Bíblia, isso não é pecado, ouvir, não está na Bíblia, Keller, não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, está cheio. Geralmente o não está na Bíblia já está meio que amarelando, porque o que está ele não faz, ele fica tentando fazer o que não está. Quando alguém está demandando demais por algo que não está na Bíblia, é porque ele não está fazendo o que está na Bíblia. Eu acho incrível isso, querido. Não é que essa pessoa que Jesus está falando, ele não ouviu a palavra, ele ouviu. Jesus disse que antes, né, que esses ouvem a palavra do mesmo modo que aqueles outros ouvem, aqueles que permanecem, ouvem, é a mesma palavra. Nós devemos então, querido, fugir dessas zonas de espinhos, dessas coisas que tentam nos assediar, nos cercar, fugir dessas coisas, porque, querido, não pergunte muito porquê, se talvez, não negocie, querido, toma as decisões antecipadas daquilo que você decidiu não se contaminar, e isso não vai acontecer na minha vida. Se está ou não está na Bíblia, eu não quero saber, eu não vou fazer. Nós precisamos, querido, ter posturas diante da semente que custou a vida, né? A semente que plantou em nós, ela morreu. Se a semente não morrer, ela não produz. A semente foi plantada em nós, foi Jesus. Ele morreu para germinar e para que nós dessemos frutos para a glória do Pai. O texto diz ainda, no versículo 6, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Querido, existem corações tão duros como uma pedra. Olha o que diz Ezequiel 36, 26. Darei a vocês. Deus está observando o coração do homem, do seu povo, dos crentes. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Deus sabe que o nosso coração, querido, é resistente quanto à palavra e à vontade de Deus. É resistente de viver na fé e não naquilo que vê. Fala também, querido, que as plantas elas secaram porque não havia o quê? Umidade. A palavra, querido, é a água que vai alimentar essa semente, que vai saciar qualquer sede. João no capítulo 4, Jesus evangelizando aquela mulher em Samaria, o que ele diz? Você precisa de uma água. Não é essa você vai beber e vai ficar com sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Você vai crescer, você vai frutificar. Tanto é que a Maria sai do poço, a samaritana sai do poço, ela vai para onde? Evangelizar. E ela chega, ela não fez curso, ela não fez membresia, ela não fez EMA 1, 2, 3, 4, nem EMA mais, EMA 10, ela não fez. Ela foi evangelizar. Aquele endemoniado de Gadara saiu do cemitério, que eu entendo na Bíblia, ele não fez nenhum cursinho. Ele queria ir sair com Jesus. Ele queria ir embora com Jesus. Jesus, deixa eu ir com você. Jesus entrou no barco e ele voou dentro. Jesus, vai lá ganhar aquelas 10 cidades. E ele foi, ganhou 10 cidades para Jesus. Não fez teologia. Fez uns minutos de teologia com o Senhor Jesus. Será, querido, quantos cursos de teologia, quantos cursos de membresia, quantas escolas, quantos encontros com Deus nós vamos fazer para poder dar frutos para o Senhor Jesus? Ser essa semente, ser esse coração, sabe, aberto para que essa semente germine em nossa vida. Sabe por que Jesus falou isso para essa mulher, querido? Porque aquilo que Jesus oferece para nós, Ele não será e nem foi, Ele é a água da vida, Ele é a água que sacia a sede, Ele é a verdade e a vida. Jesus, Ele é tudo. Logo, querido, nós seremos totalmente e permanentemente saciados na sede mais profunda da nossa alma, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus venha e nos banhe com a sua palavra. Assim nós vamos germinar. Sem isso, não adianta. Se eu querer crer
por mim mesmo, a minha fé não é o bastante, eu preciso de algo mais, eu preciso do Espírito Santo, que Ele habite em mim, que eu valorizo essa habitação, e passa a ser mais do que uma habitação, passa a ser um poder na minha vida, que me faz permanecer, crescendo de fé em fé, de glória em glória, de grau em grau. Planta mirrada não produz, eu preciso crescer, desenvolver, querido, pelas águas do Espírito, aceitando as sugestões dEle, para poder produzir. E assim como a água, querido, ela vem, ela limpa, ela tem o poder de limpar o nosso corpo. Deus, Ele limpa o nosso coração. Somente o Senhor Jesus nos lava dos nossos pecados, a ponto da gente ficar completamente limpo, uma planta sadia, saudável, uma planta boa que produz. E assim, querido, como nós precisamos de água para viver, nós precisamos de Jesus para termos a vida eterna. Jesus, só Ele sacia essa sede, esse anseio espiritual nosso. Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, é se banhar, querido, de Deus, é se banhar com as águas do Espírito. Assim, nós não vamos de maneira alguma murchar e nós não vamos secar também. Mas essas águas, elas precisam ser profundas. É por isso que lá em Ezequiel, no capítulo 47, ele diz, não é pelos arteiros, não é pela canela, não é pelo joelho, não é pela cintura, não é pelos lombos, mas você mergulha nessas águas. Você precisa ser regado, adubado, você precisa andar na dependência dessas águas. Não demanda com o seu espírito, você perde. Não demanda com a sua alma, você perde feio. Vai demandar com o inimigo, não tem comparação, querido. A gente não consegue vencer a nossa alma, queremos guerrear contra Lúcifer. Não dá cheiro. Jesus falou isso para mim, querido. Não tente lutar com ele, você não dá treino para ele. Sem mim, nada podeis fazer. Saia dessas águas. Aí nós vamos começar a nadar no barro, e nós vamos ficar felizes andando com água pelas canelas, e vamos ficar felizes, querido. Infelizmente, esse, querido, é o mistério aí do reino de Deus. E tem acesso somente esse grupo de fé. É um grupo da fé mesmo. São aqueles que respondem ao chamado de Deus e agora podem compreender essa ação da graça de Deus e as suas consequências. Tanto no acolhimento, quanto também na rejeição dessa graça. As pessoas de fé, elas conseguem captar isso. Se eu rejeitar a graça, do que eu estou sujeito? Mas se eu aceitar a graça, sobre o que eu estou sujeito? Quem estiver, querido, sob a ação dessa graça, e a rejeitar essa graça, é que vai frutificar ou não. A ação dessa graça, querido. Quem rejeitar, não vai se converter de fato. Não vai. E aí o diabo, que Jesus diz na parábola, né? Ele vai vir e vai retirar a palavra do coração. Porque não aceitaram a ação da graça. E não importa, querido, o estágio que ela está. Mas é onde ela se encontra. Se ela está escondida, essa palavra, ou se ela está totalmente exposta. É como o salmista, eu preciso esconder essa palavra no meu coração. Quem não buscar, querido, se aprofundar, vai ser inconstante, logo vai deixar a palavra de Deus. Quem não, querido, não cuidar do seu próprio coração, vai deixar que a palavra de Deus seja sufocada pelo mundo. Mas quando o homem, querido, cooperar com a graça de Deus, e ele escolher, então o resultado sempre será uma boa colheita para Deus. E essa, querido, é a última parte, da semente que caiu. O versículo 8. Outra ainda caiu, outra parte da semente caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. O semeador saiu a semear. Caiu entre as pedras, caiu nos espinhos, à beira do caminho. Mas uma parte dessa semente, não sei quanto, ela caiu numa terra boa. Quando nós falamos, querido, eu estou agora semeando a palavra de Deus. E certamente essas palavras, elas vão muito além daqueles que estão próximos de nós. Especialmente nos dias que nós estamos vivendo, querido.
A internet, querido, num simples toque, leva as nossas palavras a lugares que nós jamais imaginamos. Simples toque? Não. Não faz muito tempo, eu estava na casa de um irmão, com outro irmão, que veio ministrar aqui de fora, e ele falou, vamos começar a falar sobre tal assunto. E vamos ver que isso vai pipocar no celular de todo mundo aqui, mas não deu outra. Nós vamos falar de fogão e relógio. A gente estava no churrasco na casa desse irmão. E a gente estava falando disso. Tudo que a gente está falando nessa mesa está sendo ouvido em todo mundo. Aí, está sendo ouvido por alguém. Mas não deu outro, que pipocou no nosso celular, relógio e fogão, assim, de todo mundo. Faça esse teste. Até o que você não quer transmitir está sendo transmitido, estão te ouvindo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ficar com medo disso? Se tem medo é porque está falando que não deve. Temos que falar. Querido, nunca houve um tempo em que a palavra tão rapidamente chegasse a lugares onde que a gente não imaginou. Portanto, nós temos a oportunidade, nunca vista, em tempo algum, da nossa história, ela se espalhar de uma forma tão tremenda. A internet que pode mandar essa semente, querido, assim, a jato. Muito mais do que a jato, né? Assim como multidões ouvirão e elas não vão crer. Outra multidão, elas vão receber essa semente e elas vão produzir a 100 por 1. É para esse tipo de solo, querido. Nós vamos semear para todos, sem olhar para em qual vai cair e que porção vai cair. Mas esse tipo de solo vai chamar a nossa atenção. Segundo aos Coríntios 9:10 diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. A semente, querido, nos é dada por Jesus. É Ele que ele está dizendo aqui que é Ele que nos dá semente. E é Ele o principal interessado no resultado dessa semeadura ou dessa colheita. Ele é que dá semente ao que semeia. E Ele diz que o que semeia, colhe. Muito mais, querido, para nós, Ele deseja colher. Ele é o grande interessado dessa colheita. Como eu disse, Ele foi a semente que Deus semeou para colher as nossas vidas. Agora, querido, nós precisamos dar frutos para que essa semeadura, ela não cesse. Para que, através das nossas vidas, haja essa colheita. Que Ele foi a semente principal. E que essa colheita, ela seja abundante. Jesus viu os campos estão brancos. Que é isso? É quando você olha assim ao horizonte e você não consegue nem definir. Sabe, você olha assim num pasto cheio de gado Nelore, não dá nem para você contar. Você vê só uma nuvem branca ali de tanto. Jesus, Ele viu os campos brancos prontos para a colheita. Então, querido, semeie para todos os lados, em todo o tempo, sem julgar que tipo de pessoa está recebendo a sua mensagem. Eu me lembro, querido, quando eu trabalhava na lavoura com meu pai, não era o meu pai que escolhia o lugar, o terreno ali onde ele faria o plantio, o próprio fazendeiro, o dono da fazenda é que escolhia onde a gente ia plantar. E às vezes, querido, o que nos era oferecido eram terras muito ruins, longe da nossa casa, com muitas pedras, saibros, carrapicho, espinhos. Mas isso jamais nos impediu de semear. E também de colher. Dava sim um pouco mais de trabalho. Com certeza. Cansaço. Às vezes o investimento era maior, até que começasse a produzir os frutos. Mas era a esperança, querido, de que aquele esforço valeria a pena, que nos mantinha focado naquela semeadura. Que faria a gente capinar. Pegar os animais de manhã, arar aquela terra. Adubar aquela terra. Era a certeza de que alguma parte daquela semente ia nascer. A fé era que todas. Mas a gente sabe que não era assim. Mas não ficava focado nas dificuldades, mas na colheita. Jesus está focado na colheita. O que Ele está nos dizendo hoje, foque na colheita.
Semeie, foque na colheita, semeie. Quanto mais você semear sem olhar, onde você, sem ficar olhando, não, eu vou evangelizar o Kelly. É só esse que eu vou falar porque eu conheço, eu amo, eu quero que ele vá para o céu. Mas aí tem outro perto dele, e logo para ir para o céu. Você nem sabe, você está ali semeando, às vezes não virou nada essa semente, porque o solo não só uma suposição, o solo não vai, o negócio ali está a pedra, beira do caminho, o bicho está roubando, não tem jeito. E a outra ali está só recebendo. Por isso que nós não podemos, querido. Você quer escolher, mas não, desde que não pare de falar. Não parar de falar. Nossa vida espiritual, ela precisa ser assim. Ao semear a palavra, nós precisamos ter propósito. Nós precisamos ter esperança, mesmo que os tipos de solos, querido, eles não permitam a gente ter esperança. Depois que essa semente ela é semeada, a responsabilidade já não é mais nossa, é do solo. Jesus ele diz em sua palavra: todo aquele que crê, o que crê será salvo. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. 1 Pedro 2:6, por isso também nas escrituras se contém: eis que eu ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Está falando de Jesus. A quem nela crê não será confundido. Quem nela crê? Quem é capaz de fazer alguém crer em Jesus? Ninguém. Mas semear Jesus na vida da pessoa, todos nós somos capazes, e ai de nós se não fizer. E tem muitos outros versículos que apoiam essa verdade, né? A escolha em deixar que a semente germine é de cada um de nós. E não é isso que nós vemos, querido. Como frutificação do crente. É tão diferente de essa frutificação ela é muito diferente de um para com o outro. Tem uns, querido, crentes que eles creem e eles estão aí produzindo frutos para Deus a 100 por 1. Outros, ouvem a mesma palavra, estão aí anos e anos na igreja, mas não frutificam. Qual é a conclusão que nós chegamos disso? Eu vou ficar olhando para isso, você deve ficar olhando para isso? Não, independente disso, uma coisa é certa. A responsabilidade de semear é minha e é sua. Só assim, querido, é que eles receberão essa semente, eles receberão a palavra de Deus. Romanos 10:14 diz: como, pois, invocarão aqueles a quem não crerem, como crerão naquele a quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? É uma queixa de Deus aqui. Como é que eles vão ouvir? A gente reclama do que não ouve, reclama que eles não se convertem, o mundo está perdido. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Indignado com as condições do mundo, mas eu não faço nada para que o mundo mude, nem sequer falo. Porque essas sementes são as palavras. E se você está aqui, querido, é porque essa semente, no mínimo, já foi lançada no seu coração. E eu pergunto, como está o crescimento dela hoje? Ela já criou raízes profundas? Ou ela já está dando frutos? Ou você chegou à conclusão hoje que de alguma forma ela não está mais aí? Parece que ela não está mais aí. Eu não estou dando fruto. Qualquer hora dessas, querido, qualquer minuto, segundo, milésimos no piscar de olho, Jesus ele virá para colher os frutos dos que estão dando frutos para a glória de Deus. Lembra da figueira que Jesus foi buscar fruta, ela não tinha, o que ele falou? Ele amaldiçoou e ela secou. Isso não nos traz uma mensagem, querido? Jesus vai vir buscar uma igreja frutífera. Para concluir, o versículo 8, na parte B, tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos pensar aqui junto, querido. Que injustiça, né? Dar para aqueles que já têm e tirar daqueles que pouco possuem. Se você continuar nesse contexto, você vai saber do que eu estou falando. É mesmo Jesus que está falando nessas palavras aqui? Para tirar daquele que não tem e dar para aquele que tem mais?
Não parece que isso tromba, né? Choca com outras coisas que Jesus... Parece um paradoxo, mas isso se explica pela última e pela primeira frase. Vamos lá. O ponto todo do que Jesus está falando nessas últimas colocações é a valorização daquilo que Jesus oferece. É como nós valorizamos aquilo, a semente que Ele plantou em nós. E é por isso que Ele disse no versículo 8, preste atenção, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem, são aqueles que recebem o que Jesus oferece, que é o Evangelho, e todos os dons e bênçãos do reino de Deus. Quando nós, querido, acreditamos em Jesus e nós obedecemos a Ele, obviamente, nós receberemos incontáveis bênçãos de Deus. Essa é a frutificação da semente. Quem tem ouvidos, terá essas coisas, essas bênçãos do Senhor. Eles receberão mais, porque Deus tem ainda muito mais para aquele que crê nele. Por isso que receberão mais. O segundo grupo é composto do tipo de pessoa que pensa assim, ou que pensa que tem. Ele acha que tem. E o que ele tem pode ser, talvez, bens materiais, autossuficiência, ou confiança em suas obras, ou nos seus conhecimentos. Ele pensa que aquilo que possui tem valor, mas não tem. Jesus falou disso. Nada disso vai salvá-lo. Nada disso vai durar eternamente. Tudo isso será perdido. Tudo isso vai ser tirado num determinado momento, querido. Por isso, é que nós precisamos considerar, querido, atentamente, como que nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Se darmos ouvidos para Jesus, nós vamos receber de volta a vida em abundância. Porque essa é a semente da vida. O que recebemos, essa palavra, Jesus é a vida. E Ele disse, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora dele não há, Ele é a semente que deu vida. Então, se nós ouvirmos, nós vamos receber de volta a vida que nós perdemos por causa do pecado. Isso não significa o fato de eu participar de uma igreja, de um lugar. É mais do que isso. E eu quero encerrar perguntando para você. Você já considerou como você está ouvindo e a quem você realmente está dando ouvidos? Quem está ditando, quem está regando essa semente, essas verdades no seu coração? Com quem você tem procurado alimentar dessas verdades? Que palavra grita forte no seu coração? Que você tem certeza que está produzindo, está dando fruto? Quais são as decisões por ouvir a cada domingo, a cada Alcance Mais, a cada escola, tudo que você tem ouvido? Quais são? O que é que te dá convicção de que você está dando fruto? Quais são os frutos? E eu quero orar, querido, para que nós tenhamos, sim, essa sensibilidade para a gente ouvir e transmitir Deus, às pessoas que estão à nossa volta. Talvez, querido, você olhe, esse terreno está cheio de pedra, cheio de espinho, sem água, seco, sem graça, sem alegria, sem esperança. Daí, desse mato não sai coelho. Infrutífero. Pelos milhares, querido, que estão à beira do caminho, mas não conseguem entrar por ele. Nós precisamos orar por essas vidas. Orar, gemer, chorar por essas vidas. Deus fez mais do que isso, Ele deu o seu Filho. Me custa, querido, orar por essas vidas, interceder por essas vidas. Deus fez mais do que orar por nós. Hoje Jesus é o nosso intercessor, mas antes Ele morreu para que essa semente pudesse produzir vida em nós. E essa vida, ela não é uma vida
só para nós, ela é uma vida que tem que produzir vidas. Ela tem que produzir, ela tem que germinar. Precisamos orar, querido, para que as pessoas que não estão enxergando esse caminho, entrar por esse caminho que é o Senhor Jesus nas nossas vidas.